poder e manipulação. O vício da vitimização, a sombra que te transforma em marionete ID. Por que você continua sendo manipulado? Porque mesmo depois de estudar poder e manipulação, mesmo depois de assistir centenas de vídeos sobre como identificar manipuladores, mesmo depois de jurar que não vai cair na mesma armadilha de novo, você continua sendo controlado, usado, descartado? Você acha que é porque os manipuladores são muito inteligentes? Você acha que é porque as táticas deles são muito sofisticadas? Deixa eu te dar a verdade brutal que vai destruir completamente sua visão de vítima. Você não está sendo manipulado contra sua vontade. Você está entregando os fios da marionete voluntariamente. E você faz isso porque seu ID e sua sombra estão viciados na segurança psicológica que a vitimização oferece. Porque ser marionete é mais confortável, mais seguro, menos assustador do que assumir controle real da sua vida e arriscar falhar. E existe uma ilusão que a maioria das pessoas vive, uma fantasia reconfortante que permite você continuar impotente enquanto se sente moralmente superior. A fantasia do titiriteiro todo-poderoso é a história que você conta para si mesmo. Eu sou boa pessoa que está sendo manipulada por pessoas más. Eu sou vítima de manipuladores habilidosos. Eu seria poderoso se não fosse por todas essas pessoas me controlando. E essa fantasia é sedutora porque te liberta de responsabilidade. Se você está sendo controlado por titiriteiro externo, se os fios da marionete estão nas mãos de manipuladores, então não é culpa sua que você está impotente. Você pode manter a identidade de pessoa boa enquanto permanece completamente sem poder. Mas aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Não existe titiriteiro todo-poderoso controlando você contra sua vontade. Existem pessoas tentando manipular sim, mas elas só conseguem porque você está ativamente cooperando. Você está entregando os fios. Você está escolhendo ser marionete e você faz essa escolha não conscientemente, mas através de mecanismo psicológico profundo que tem nome: vício da vitimização. É quando seu ego e sua sombra encontram segurança na passividade. Quando transferir culpa e controle para terceiros se torna estratégia de sobrevivência emocional. Quando ser controlado parece menos aterrorizante do que tentar controlar e potencialmente falhar. E deixa eu te explicar exatamente como esse vício funciona. Quando você era criança, você não tinha poder real. Você era literalmente dependente de adultos para a sobrevivência. E quando coisas ruins aconteciam, quando você era machucado ou negligenciado, você genuinamente era vítima. Você não tinha escolha e o seu ID, que estava sendo formado naquele período, aprendeu o padrão. Quando algo dá errado, não é minha responsabilidade. Quando eu sofro, é porque alguém mais poderoso está me fazendo sofrer. E enquanto você era criança, essa avaliação estava correta. Você era vítima de circunstâncias que você não controlava. Mas o problema devastador é que você nunca atualizou essa programação. Você cresceu. Você se tornou adulto com capacidade real de fazer escolhas, de influenciar circunstâncias, de ter agência sobre sua vida. Mas o seu ID ainda está operando com programação de criança impotente. E seu ego, que foi construído sobre essa fundação, ainda prefere narrativa de vitimização porque é familiar, porque é segura, porque permite você evitar o terror de responsabilidade total. E aqui está onde a sombra entra poderosamente. Na sombra está tudo que você reprimiu. E para a pessoa viciada em vitimização, o que está reprimido é sua própria capacidade para poder, é sua agência, é sua responsabilidade, é seu potencial para controlar sua vida. Porque admitir que você tem poder significa admitir que você é responsável pelos resultados. Significa que quando coisas dão errado, não é mais culpa de manipulador externo, é resultado de suas escolhas. E isso é aterrorizante para ego que foi construído sobre não ter que assumir essa responsabilidade. Então a sombra trabalha ativamente para manter você no papel de vítima. Ela amplifica cada instância onde você foi manipulado. Ela minimiza cada momento onde você teve escolha. Ela cria narrativa onde você é impotente marionete sendo controlada por titeriteiros malignos. E essa narrativa é viciante porque te protege do medo mais profundo. O medo de que se você realmente tentasse ter poder e falhasse, você teria que confrontar que talvez você não seja capaz. E é menos doloroso acreditar que você seria capaz se não fosse pelos manipuladores do que testar. Se você é realmente capaz e potencialmente descobrir que não é, e vamos conectar isso diretamente com poder e manipulação,
Você estuda as táticas. Você aprende como manipuladores operam. Você identifica os padrões. E então, o que acontece? Você cai na mesma armadilha de novo. Por quê? Porque conhecimento intelectual não é suficiente quando você está psicologicamente viciado em ser controlado. Seu ID quer a segurança de passividade. Seu ego quer preservar a narrativa de vitimização. Sua sombra quer esconder sua capacidade para poder, porque poder vem com responsabilidade que você está aterrorizado de assumir. E aqui está a metáfora perfeita. Você é marionete, mas os fios não estão sendo puxados por titeriteiro externo contra sua vontade. Você está ativamente colocando os fios nas mãos de outras pessoas. Você está procurando por alguém para controlar você. E quando quando alguém pega os fios e começa a manipular, você tem reação estranha. Você reclama de estar sendo controlado enquanto segura os fios firmemente nas mãos deles. Porque ser controlado é o que seu inconsciente quer. É o que é familiar. É o que permite você evitar o terror de autoria real sobre sua vida. E manipuladores entendem isso perfeitamente. Eles não precisam forçar você a ser marionete. Você já está buscando ativamente alguém para puxar os fios. Tudo o que eles precisam fazer é aceitar o convite. Eles veem que você quer ser controlado porque controle externo te liberta de responsabilidade interna. E então, eles simplesmente assumem o papel. Eles não estão usando força massiva para dominar você. Você está colaborando, entregando poder voluntariamente, porque seu vício da vitimização te convenceu de que passividade é mais segura que agência. E aqui está a verdade mais brutal de todas. Enquanto você estiver viciado em vitimização, nenhuma tática de poder vai funcionar para você. Você pode memorizar as 48 leis, pode estudar manipulação extensivamente, pode conhecer cada estratégia que existe, mas você não vai aplicar nada. Porque aplicar requer você assumir agência, requer você ser autor da sua vida, requer você aceitar que você tem poder e, portanto, responsabilidade. E seu vício da vitimização não tolera isso. Então ele te sabota. Ele te força a entregar fios novamente. Ele te mantém na posição de marionete porque é lá que seu inconsciente se sente seguro. E o custo? O custo é sua vida inteira. É destino entregue por escolha própria. É potencial desperdiçado porque você estava com medo demais de assumir poder. É anos passados culpando manipuladores externos por impotência que você mesmo criou e mantém ativamente. E até você reconhecer isso, até você admitir honestamente que você não é vítima de titeriteiros todo-poderosos, mas colaborador, ativo na sua própria manipulação, você vai continuar sendo marionete, não porque alguém te força, mas porque é isso que sua sombra escolhe. É isso que o seu ID prefere. É isso que seu ego usa para evitar o terror de responsabilidade total. Agora, vamos mergulhar profundamente no mecanismo psicológico que te prende no vício da vitimização. E esse mecanismo é a aliança sombria entre o ID e ego que trabalham juntos para manter você na posição de marionete, porque passividade oferece algo que poder não oferece. Segurança emocional garantida através de ausência de responsabilidade. E uma vez que você entende essa dinâmica, uma vez que você vê claramente como sua própria psicologia está te sabotando, você não pode mais se esconder atrás da fantasia confortável de que você é simplesmente vítima de manipuladores externos. E deixa eu te explicar o ID primeiro. O ID é a parte mais primitiva da sua psique, formada na infância, que busca apenas duas coisas: prazer e evitação de dor. E crucial, o ID não raciocina sobre longo prazo. Ele só se importa com conforto imediato. E quando você era criança impotente, o ID aprendeu algo fundamental. Quando eu tento ter controle e falho, dói muito. Quando eu fico passivo e deixo adultos controlarem, pelo menos eu não sou responsável quando dá errado. E essa lição ficou profundamente codificada. Passividade é igual a segurança emocional. E essa programação faz sentido para criança. Criança genuinamente não tem poder sobre a maioria das circunstâncias. Então a estratégia de não assumir responsabilidade, de ser passivo, de aceitar controle externo, é adaptação razoável. Mas você não é mais criança. Você é adulto com capacidade real de influenciar sua vida. Mas o seu ID não atualizou. Ele ainda está operando com a equação primitiva. Tentar ter poder é igual a risco de dor quando falhar. Passividade é igual a segurança emocional.
porque não sou responsável. E o ego se construiu sobre essa fundação. O ego é sua identidade, a história que você conta sobre quem você é e para a pessoa viciada em vitimização. O ego construiu identidade inteira sobre ser impotente, mas moralmente superior. Eu sou boa pessoa que seria bem-sucedida se não fosse pelos manipuladores, pelas circunstâncias, pelas outras pessoas me sabotando. E essa identidade é extremamente protegida porque ela serve múltiplas funções psicológicas simultaneamente. Primeiro, ela explica a falha sem exigir que você mude. Se você falha porque está sendo manipulado, porque circunstâncias são contra você, porque outras pessoas são más, então você não precisa fazer trabalho difícil de mudar você mesmo. O problema é externo. Segundo, ela preserva a autoestima através de superioridade moral. Você pode ser impotente, mas pelo menos você é boa pessoa sendo vitimizada por pessoas más. Terceiro, ela te liberta de ansiedade massiva, que vem com responsabilidade total. Se você não é realmente responsável pelos resultados, você não precisa viver com o peso de que cada escolha importa. E aqui está o mecanismo exato de como o id e ego conspiram para manter você passivo. Cada vez que você considera assumir poder real, assumir agência sobre sua vida, fazer escolha ousada, o seu id entra em pânico, porque poder vem com risco. Risco de falhar, risco de descobrir que você não é tão capaz quanto gostaria de acreditar. E o id, que só quer evitar a dor, cria ansiedade massiva. E então, seu ego oferece escape. Você não precisa arriscar. Você pode ficar na posição de vítima. É mais seguro lá. E você pode manter a identidade de ser boa pessoa, que seria poderosa se circunstâncias fossem diferentes. Isso cria ciclo vicioso perfeito. Você considera assumir poder. O id cria ansiedade. Ego oferece escape através de vitimização. Você escolhe passividade. Então você racionaliza. Eu tentaria, mas estou sendo manipulado, ou eu faria, mas circunstâncias não permitem, ou eu seria poderoso, mas outras pessoas me impedem. E cada vez que você faz isso, cada vez que você escolhe narrativa de vitimização sobre a agência real, você reforça o padrão. Você treina seu cérebro. Passividade é recompensada com alívio de ansiedade. Poder é punido com medo. E vamos conectar isso especificamente com manipulação. Quando o manipulador aparece, quando alguém tenta controlar você, o que pessoa com agência faz? Ela reconhece tentativa de manipulação e escolhe conscientemente. Isso serve meus interesses? Ou não? Se serve, ela colabora estrategicamente sabendo o que está fazendo. Se não serve, ela recusa e aceita consequências dessa recusa. Mas pessoa viciada em vitimização faz algo completamente diferente. Ela entrega controle e então reclama de estar sendo controlada. Por quê? Porque entregar controle serve múltiplas necessidades psicológicas simultaneamente. Primeiro, satisfaz desejo do id por passividade segura. Eu não preciso tomar decisão difícil. Alguém mais vai decidir por mim. Segundo, preserva a identidade do ego como vítima moralmente superior. Eu estou sendo manipulado. Não é minha culpa. Terceiro, evita terror de assumir responsabilidade total. Se der errado, não é porque eu escolhi mal. É porque fui manipulado. E aqui está o que é verdadeiramente sinistro. Pessoa viciada em vitimização ativamente procura manipuladores. Não conscientemente, mas inconscientemente, ela gravita para pessoas que vão assumir controle. Porque isso satisfaz necessidade psicológica profunda de não ter que assumir responsabilidade. E quando ela encontra manipulador, quando essa pessoa assume controle, há alívio inconsciente. Finalmente alguém está tomando decisões. Eu não preciso carregar esse peso. E só depois, quando resultados são ruins, é que narrativa consciente de vitimização emerge. Eu fui manipulado, eu sou vítima. E vamos falar sobre por que isso destrói completamente qualquer possibilidade de você aplicar leis de poder. Poder requer agência, requer você fazer escolhas conscientes e aceitar responsabilidade pelos resultados. Requer você avaliar situações estrategicamente e agir baseado em seus próprios objetivos. Mas quando você está viciado em vitimização, você não tem objetivos reais. Você tem fantasias sobre o que você faria se não fosse pelos manipuladores. E você não faz escolhas conscientes. Você entrega escolha para outros e então reclama de estar sendo controlado. E isso te torna completamente impotente.
Não porque manipuladores são tão habilidosos, mas porque você está ativamente cooperando com sua própria manipulação. Você está buscando ser controlado porque controle externo te liberta de responsabilidade interna. E enquanto essa dinâmica continuar, enquanto o seu id e seu ego estiverem conspirando para manter você passivo, você não pode ter poder real. Você só pode performar vitimização enquanto se pergunta por que nada muda. E aqui está o teste brutal de honestidade. Quantas vezes você reclamou de ser manipulado, mas continuou exatamente na mesma situação? Quantas vezes você disse que alguém estava te controlando, mas não fez nada para sair? Quantas vezes você identificou manipulação, mas não estabeleceu fronteira clara? Se a resposta é muitas vezes, você precisa confrontar verdade incômoda. Você não quer realmente sair. Você quer continuar sendo controlado porque é mais confortável, mais familiar, mais seguro emocionalmente do que assumir a agência total sobre sua vida. E a sombra mantém tudo isso escondido. Na sombra está sua capacidade real para poder, sua agência genuína, sua responsabilidade total. E a sombra mantém essas coisas reprimidas, porque admitir que você tem poder significa admitir que você é responsável. E responsabilidade total é aterrorizante para a psicologia que foi construída sobre evitar responsabilidade através de vitimização. Então a sombra trabalha ativamente para manter você na posição de marionete, não permitindo você reconhecer que você está segurando os fios com suas próprias mãos. E manipuladores não precisam ser particularmente inteligentes para controlar você. Eles só precisam oferecer o que seu vício da vitimização anseia. Alguém para tomar decisões, alguém para culpar quando dá errado, alguém para assumir responsabilidade que você está aterrorizado de carregar. E você aceita esse acordo entusiasticamente, inconscientemente, porque satisfaz necessidades psicológicas profundas que você nem reconhece conscientemente. Então você vive a vida inteira de impotência autoimposta chamando isso de ser manipulado quando na verdade é colaboração ativa na sua própria subjugação. Agora vamos falar sobre o preço real, o custo completo que você paga por estar viciado em vitimização. E o preço não é apenas que você não alcança objetivos ou que pessoas te usam. O preço é muito mais fundamental e muito mais devastador. Você perde completamente a autoria sobre sua própria vida. Você deixa de ser protagonista da sua história e se torna personagem passivo em história que outros estão escrevendo. E enquanto você está nessa posição de marionete, enquanto você está entregando os fios voluntariamente, você não pode aplicar nenhuma lei de poder, nenhuma tática de manipulação, nenhuma estratégia de sucesso, porque todas essas coisas requerem você ser autor e você abdicou dessa posição. E deixa eu te explicar. O que é autoria nesse contexto? Autoria é reconhecer que você é responsável pela sua vida. Não que você controla tudo o que acontece, menos circunstâncias externas existem, mas que você controla como responde, que escolhas você faz, que significado você atribui às experiências. Autoria é aceitar que você é protagonista com a agência real, não vítima impotente de forças externas. E quando você tem autoria, você pode usar estratégia. Pode aprender com falhas, pode adaptar comportamento, pode crescer, mas quando você abdica de autoria através de vitimização crônica, você perde tudo isso. E o primeiro custo devastador é perda de capacidade de aprendizado. Porque aprendizado requer você reconhecer: eu fiz escolha X e resultou em consequência. E, na próxima vez eu vou escolher diferente. Mas quando você está viciado em vitimização, você não pode fazer essa análise. Porque na sua narrativa, você não fez escolha. Você foi manipulado. Então não há nada para aprender. Exceto manipuladores são ruins. E você não cresce. Você não evolui. Você apenas repete o mesmo padrão, esperando resultado diferente, porque você nunca assume responsabilidade pela sua parte no padrão. Segundo custo, perda completa de poder pessoal. Poder pessoal é a sensação de que você pode influenciar circunstâncias, que suas escolhas importam, que você tem capacidade de melhorar sua situação. Mas vitimização crônica destrói isso completamente. Porque se você é sempre vítima de forças externas, se tudo o que acontece é resultado de manipulação de outros, então você não tem poder. Você é objeto passivo, que coisas acontecem para, não sujeito ativo, que faz coisas acontecerem. E essa impotência aprendida se torna profecia autorrealizável. Você não tenta ter agência porque acredita que não tem. Então você não tem porque não tenta. Terceiro custo.
e impossibilidade de aplicar qualquer estratégia de poder. E isso é crucial de entender. As 48 leis do poder, as 20 lições de manipulação, qualquer framework estratégico que existe, todos eles pressupõem que você tem agência, que você é autor que pode fazer escolhas e executar táticas. Mas quando você está viciado em vitimização, você não tem agência. Você é marionete entregando fios. Então não importa quantas estratégias você conhece intelectualmente. Você não pode aplicar nenhuma porque a aplicação requer autoria que você abdicou. E deixa eu te dar exemplos específicos de como isso funciona. Lei 1 das 48 leis diz: nunca ofusque o mestre. A ideia é ser estratégico sobre quando mostrar suas capacidades para não ameaçar superiores. Mas pessoa viciada em vitimização não pode aplicar essa lei. Por quê? Porque ela nem reconhece que está fazendo escolhas sobre como se apresentar. Ela só reage, e quando é punida por ameaçar superior, ela não pensa, eu deveria ter sido mais estratégico. Ela pensa, meu chefe é inseguro e me pune injustamente. Eu sou vítima. Ou lei 4, sempre diga menos do que o necessário. Essa lei requer você reconhecer que tem controle sobre suas palavras e pode escolher estrategicamente quanto revelar. Mas pessoa viciada em vitimização fala demais. Então diz, ele me manipulou para revelar isso ou ela me forçou a explicar. Não, você escolheu falar. Mas reconhecer que você escolheu significa reconhecer que você tem agência, e seu vício da vitimização não permite isso. Então você externaliza a responsabilidade e permanece impotente. E o padrão é idêntico com cada lei, cada tática, cada estratégia. Todas elas requerem você reconhecer que você tem escolhas e fazer essas escolhas conscientemente. Mas vitimização crônica é abdicação de escolha, é entregar decisão para outros e então reclamar das consequências. E enquanto você está nesse padrão, você não pode ter poder. Você só pode ter a ilusão de que você seria poderoso se não fosse pelos manipuladores. Quarto custo: destruição de relacionamentos genuínos. Porque quando você está viciado em vitimização, você não pode ter relacionamento real de igual para igual. Você precisa ser vítima. Então, ou você procura pessoas que vão assumir papel de salvador e você se torna dependente, ou você procura pessoas que vão assumir papel de vilão e você se torna ressentido. Mas em ambos os casos, você não está relacionando com pessoa real. Você está usando pessoa para manter narrativa de vitimização. E isso destrói qualquer possibilidade de conexão genuína, parceria real, colaboração baseada em respeito mútuo. Quinto custo: vida de ressentimento crônico. Porque quando você é sempre vítima, quando tudo que dá errado é culpa de manipuladores externos, você acumula ressentimento massivo contra todos que manipularam você, contra circunstâncias que foram injustas, contra mundo que não te deu o que você merecia, e esse ressentimento te consome, te torna amargo, te mantém preso no passado, revivendo todas as vezes que você foi vitimizado. E você desperdiça energia psicológica enorme mantendo esse ressentimento, ao invés de usar energia para construir futuro melhor. Sexto custo: perda de identidade genuína. Quando sua identidade inteira é construída sobre ser vítima. Quando o único jeito que você sabe se definir é através de como você foi machucado, manipulado, controlado, você perde completamente senso de quem você é. Além disso, você não sabe seus valores reais, seus desejos genuínos, suas capacidades autênticas. Você só sabe sua coleção de feridas e ressentimentos. E isso não é identidade. É vazio disfarçado de história de sofrimento. E vamos falar sobre destino. Quando você está viciado em vitimização, seu destino já está escrito. Você vai continuar sendo marionete até morrer. Não porque o universo decretou isso, mas porque você escolhe isso todos os dias, através de 1000 pequenas rendições de agência. Cada vez que você diz, eu não posso porque alguém me impede, ao invés de, eu escolho, não porque prefiro evitar consequências. Cada vez que você culpa manipulador externo ao invés de assumir sua parte. Cada vez que você entrega fios ao invés de segurá-los, você está escrevendo o destino de impotência. E o custo final é vida não vivida. É potencial desperdiçado. É anos passados em passividade, quando você poderia estar construindo algo real. É oportunidades perdidas, porque você estava esperando alguém te salvar, ao invés de se salvar. É morte chegando e você percebendo que você nunca realmente viveu. Você apenas foi vivido,
marionete em show que outros dirigiram. E não há segunda chance. Não há modo de voltar e escolher autoria sobre vitimização. E esse é o custo mais devastador. Vida inteira de arrependimento, sabendo que você tinha capacidade de ser autor, mas escolheu ser marionete, porque era mais confortável, mais seguro, menos assustador. Então, depois de ver como o vício da vitimização destrói completamente sua capacidade de ter poder real, a pergunta crucial é: como você quebra o vício? Como você finalmente assume a autoria sobre sua vida? Como você para de entregar fios da marionete e começa a dirigir suas próprias escolhas? E a resposta é: processo brutal de confrontar sua sombra, reprogramar o seu ID e desenvolver coragem psicológica de aceitar responsabilidade total, mesmo quando é aterrorizante. E isso não é trabalho de um dia. É transformação psicológica profunda que requer você confrontar exatamente os medos que te levaram a abraçar vitimização em primeiro lugar. E o primeiro passo, o mais importante e o mais difícil, é reconhecimento radical de autoria. E reconhecimento radical significa você assume responsabilidade total por onde você está agora. Não responsabilidade moral como se tudo fosse sua culpa, mas responsabilidade prática. Eu estou aqui. Independente de como cheguei aqui, agora é minha responsabilidade navegar daqui para onde eu quero ir. E isso significa parar completamente de culpar, parar de dizer eu seria X se não fosse por Y. Parar de externalizar razões de por que você está impotente e começar a perguntar, dado que eu estou aqui, o que eu posso fazer agora? E isso vai ativar pânico massivo no seu ID, porque o seu ID foi programado que assumir responsabilidade total é perigoso. Que reconhecer agência significa reconhecer que você pode falhar. E falha quando você é responsável dói mais do que falha quando você pode culpar outros. Então o seu ID vai criar ansiedade, vai te puxar de volta para a narrativa confortável de vitimização, e você vai ter que tolerar essa ansiedade, vai ter que atravessar desconforto sem voltar ao padrão antigo de externalizar responsabilidade. Segundo passo é integrar a sombra, especificamente as partes que contêm sua capacidade para poder, porque na sombra está sua agência que você reprimiu, sua responsabilidade que você negou, seu potencial para influenciar que você escondeu. E enquanto essas coisas estão na sombra, enquanto você não as traz à consciência e as aceita, você não pode ter autoria real. Então você precisa fazer trabalho de reconhecer: sim, eu tenho poder. Sim, eu posso fazer escolhas. Sim, eu sou responsável pelos resultados. E aceitar tudo isso sem a proteção psicológica de poder culpar outros quando dá errado. E como você integra especificamente? Você começa identificando momentos onde você entregou fios, momentos onde você disse que foi manipulado, mas honestamente você cooperou. Momentos onde você culpou circunstâncias, mas realmente você tinha escolhas que não fez. E você reconhece honestamente: eu tinha agência ali, eu escolhi não usar. Ou eu usei mal, e esse resultado é consequência das minhas escolhas, não de forças externas todo-poderosas. E isso vai ser doloroso, vai ferir seu ego que foi construído sobre narrativa de vitimização, mas é necessário para libertar você dessa prisão psicológica. Terceiro passo é praticar agência em pequenas situações de baixo risco. Você não vai de marionete completa para autor todo-poderoso instantaneamente. Você começa pequeno, você identifica a situação onde você normalmente entregaria escolha, onde você normalmente diria: eu não posso ou alguém me impede. E você para, e você pergunta: o que eu realmente quero aqui? E então você faz escolha consciente baseada no que você quer, e você aceita consequências dessa escolha. E você tolera a ansiedade que vem de assumir responsabilidade. E conforme você faz isso repetidamente, conforme você pratica fazer escolhas conscientes e aceitar consequências, algo crucial acontece. Você começa a sentir poder pessoal real. Não poder performático, não fantasia de poder, mas sensação genuína de eu posso influenciar minhas circunstâncias. Minhas escolhas importam. Eu tenho agência. E essa sensação é viciante de forma positiva, porque é infinitamente mais satisfatória que conforto falso de vitimização. É liberdade real, substituindo segurança ilusória. Quarto passo é desenvolver tolerância ao desconforto de falha. Porque aqui está por que o seu ID escolheu vitimização em primeiro lugar. Quando você falha,
e você é responsável, dói. Quando você falha e você pode culpar outros, dói menos. Mas custo de evitar dor de falha responsável é perder capacidade de ter sucesso real. Então você precisa recalibrar sua relação com falha. Precisa reconhecer. Falha, quando eu sou autor, não é catástrofe existencial. É feedback, é informação sobre o que não funcionou que eu posso usar para ajustar a próxima tentativa. E você pratica isso deliberadamente. Você tenta algo onde você pode falhar. E quando você falha, ao invés de encontrar alguém para culpar, você assume: eu tentei, não funcionou. O que eu aprendo com isso? E você tolera desconforto de reconhecer sua parte na falha. E conforme você faz isso repetidamente, conforme você sobrevive à dor de falha responsável múltiplas vezes, o seu ID recalibra. Ele aprende. Falha não me mata. E ter agência vale a pena, mesmo com risco de falha. E isso quebra ciclo vicioso, onde medo de falha te mantinha passivo. Quinto passo é estabelecer fronteiras claras. O que é impossível quando você está viciado em vitimização. Porque fronteira requer você reconhecer: eu escolho não aceitar isso. E aceitar consequências dessa escolha. Mas pessoa viciada em vitimização não estabelece fronteiras. Ela aceita a violação e então reclama de estar sendo violada. E chama isso de ser manipulada. Mas quando você assume a autoria, você reconhece: eu tenho direito de estabelecer fronteira. E se alguém não respeita, eu tenho responsabilidade de enforçar através de consequências. E isso pode significar perder relacionamento, mas é preço de autoria. E você pratica isso em situações reais. Alguém faz demanda que você não quer aceitar. Ao invés de aceitar e depois reclamar que foi manipulado a fazer, você diz não, claramente. E você aceita que a pessoa pode ficar chateada. Pode tentar fazer você se sentir culpado. E você tolera desconforto disso, sem voltar a entregar fios. E cada vez que você faz isso, cada vez que você mantém fronteira apesar de pressão, você está provando para o seu ID: eu posso ter agência. Eu posso fazer escolhas difíceis e eu sobrevivo às consequências. Sexto passo é desenvolver identidade baseada em ação, ao invés de vitimização. Ao invés de definir você através de como foi machucado, você se define através do que você faz. Ao invés de eu sou pessoa que foi manipulada, você é eu sou pessoa que está construindo X. Ao invés de coleção de feridas, você é coleção de projetos, objetivos, valores que você persegue ativamente. E isso requer você soltar investimento psicológico e narrativa de sofrimento. Requer você reconhecer que, sendo autor, nem sempre é dramático ou interessante, mas é infinitamente mais poderoso que ser vítima trágica. Sétimo passo é cercar-se de pessoas que exigem autoria de você. Ao invés de procurar salvadores que vão reforçar sua vitimização, dizendo: coitado, você foi manipulado, você procura pessoas que vão te desafiar. O que você vai fazer sobre isso? Pessoas que não aceitam externalização de responsabilidade. Pessoas que tratam você como agente capaz, não como vítima frágil. E isso pode ser desconfortável, porque essas pessoas não vão te dar conforto fácil de validar sua vitimização. Mas elas vão te forçar a crescer de formas que salvadores nunca forçariam. E aqui está a síntese do antídoto. Assumir autoria não é evento único onde você decide: agora eu sou autor. É prática diária de fazer escolhas conscientes, aceitar consequências, aprender de falhas, estabelecer fronteiras e recusar entregar fios mesmo quando é tentador. É trabalho constante de confrontar impulso do id, de voltar à passividade segura e escolher agência desconfortável. É processo de anos de reconstruir psicologia que foi baseada em evitar responsabilidade e transformá-la em psicologia que abraça a responsabilidade como preço de liberdade real. E quando você faz isso, quando você realmente assume a autoria consistentemente, algo extraordinário acontece. Você finalmente pode aplicar estratégias de poder, porque agora você tem agência, você reconhece que faz escolhas. Você aceita que é responsável por resultados, e isso significa que você pode usar táticas conscientemente. Pode aprender de feedback, pode adaptar comportamento, pode crescer estrategicamente. Todas as coisas que eram impossíveis quando você estava preso em vitimização, agora se tornam possíveis porque você é finalmente autor da sua própria história, ao invés de personagem passivo em história que outros escrevem. Então agora você tem a verdade completa sobre o vício
da vitimização. A armadilha psicológica que te transforma em marionete, não porque alguém está forçando você, mas porque você está entregando os fios voluntariamente. E você entende que o verdadeiro inimigo nunca foi um manipulador externo, foi sempre sua própria sombra, o seu próprio id, seu próprio ego conspirando para manter você na posição de vítima, porque vitimização oferece algo sedutor, segurança emocional, através de ausência de responsabilidade. E enquanto você permanecer viciado nessa segurança falsa, enquanto você continuar escolhendo conforto de passividade sobre terror de agência, você vai continuar impotente. Não porque falta conhecimento, mas porque falta coragem psicológica de assumir autoria total. E deixa eu sintetizar a lição completa em uma verdade brutal. Você não é controlado. Você entrega controle. E você faz isso não por fraqueza moral, mas por mecanismo psicológico que foi programado quando você era criança impotente. E que você nunca atualizou para refletir que você agora é adulto, com agência real. E enquanto você não fizer o trabalho de confrontar esse mecanismo, de integrar sua sombra, de reprogramar o seu ID, de reconstruir seu ego baseado em autoria ao invés de vitimização, você vai continuar vivendo vida de marionete e vai continuar se perguntando por que todas as estratégias de poder que você aprende, intelectualmente, nunca funcionam na prática. E aqui está a escolha que você tem agora. Você pode continuar no caminho da marionete, pode continuar entregando fios, culpando manipuladores, mantendo identidade de vítima, que te protege de responsabilidade, mas te condena à impotência perpétua. E se você escolher esse caminho, você já sabe o destino. Vida inteira passada em passividade, ressentimento crônico contra todos que manipularam você, morte chegando e você percebendo que você nunca realmente viveu porque estava ocupado demais sendo vivido. E não há dignidade nisso. Não há poder nisso. Só há desperdício de potencial humano. Ou você pode fazer a escolha corajosa. Pode finalmente assumir a autoria radical sobre sua vida. Pode reconhecer que você tem agência, que sempre teve, que estava apenas escondendo por medo. Pode integrar sua sombra e aceitar sua capacidade para poder. Pode reprogramar o seu ID para tolerar desconforto de responsabilidade. Pode reconstruir seu ego baseado em ação, ao invés de vitimização. E pode começar a viver como autor ao invés de marionete. E isso é aterrorizante, porque significa você não pode mais culpar outros. Significa falhas são suas. Significa você carrega peso de suas escolhas. Mas também significa que vitórias são suas, que crescimento é seu, que vida é sua para dirigir. E aqui está a verdade final sobre poder que conecta tudo. Poder real não é capacidade de manipular outros, é capacidade de não ser manipulado. É força interna de segurar seus próprios fios, ao invés de entregá-los. É coragem psicológica de assumir responsabilidade total, mesmo quando é desconfortável. E você não pode ter isso enquanto estiver viciado em vitimização, porque vitimização é abdicação voluntária de poder. É escolha ativa de impotência disfarçada de circunstância inevitável. Enquanto você estiver fazendo essa escolha, nenhuma tática externa vai te salvar. Porque problema não é externo, é interno. É o seu próprio id te sabotando, sua própria sombra te aprisionando, seu próprio ego te mantendo pequeno. E vamos conectar isso de volta à manipulação uma última vez. Manipuladores só têm poder sobre você porque você dá esse poder a eles. Eles não têm força mágica. Eles só têm sua cooperação. E você coopera não porque é burro ou fraco, mas porque está psicologicamente programado para preferir ser controlado do que assumir controle. E essa programação pode ser mudada, mas só através de trabalho brutal, de confrontar exatamente os medos que a criaram. E a maioria das pessoas nunca faz esse trabalho. A maioria prefere viver vida inteira de vitimização confortável do que passar pelo desconforto de se tornar autor. E se você olhar para qualquer pessoa verdadeiramente poderosa, não performativamente poderosa, mas genuinamente poderosa, você vai ver padrão consistente. Elas assumem autoria. Elas reconhecem quando fazem escolhas ruins e ajustam. Elas não culpam circunstâncias. Elas adaptam as circunstâncias. Elas não esperam ser salvas. Elas se salvam. E elas não entregam fios da marionete porque entendem que ser autor da própria vida, com todo o desconforto e responsabilidade que isso traz, é infinitamente melhor
que ser marionete confortável. E aqui está o que acontece quando você finalmente quebra o vício da vitimização e assume autoria completa. Você para de desperdiçar energia psicológica culpando pessoas do passado. Você para de viver em ressentimento crônico. Você para de esperar que alguém venha te salvar. E você começa a usar toda essa energia liberada para construir algo real, para perseguir objetivos genuínos, para desenvolver capacidades autênticas. E você descobre que você é muito mais capaz do que pensava quando estava escondido atrás de narrativa de vitimização. E você descobre que falha, quando você é responsável, não é tão catastrófica quanto o seu id te fez acreditar. É apenas informação. É feedback que te permite ajustar. E conforme você acumula ciclos de tentar, falhar, aprender, ajustar, você começa a ter sucesso real. Não sucesso performático, onde você finge ter poder, mas sucesso genuíno, onde você realmente alcança objetivos porque você está fazendo escolhas conscientes, baseadas em avaliação clara de realidade, e você está ajustando baseado em feedback real. E você descobre que relacionamentos se tornam infinitamente melhores quando você para de precisar ser vítima. Porque agora você pode relacionar como igual. Você não precisa de salvador. Você não precisa criar vilão. Você pode simplesmente estar com pessoa real, colaborando, desafiando um ao outro, crescendo juntos. E isso é infinitamente mais satisfatório que drama de relacionamentos baseados em vitimização. E aqui está sua chamada para a ação final. Se este vídeo expôs algo que você estava negando sobre si mesmo, se ele te mostrou que você está entregando fios voluntariamente, ao invés de ser forçado a ser marionete, se ele te deu clareza brutal sobre como seu vício da vitimização está destruindo seu potencial, deixa seu like agora. Se inscreve no canal porque este é o tipo de conteúdo que não te conforta com validação da sua vitimização, mas te desafia a assumir autoria real. E mais importante, vai nos comentários e me responde uma pergunta brutal e honesta. Qual é o medo na sua sombra que te faz entregar os fios? Qual é a responsabilidade que você está evitando através de vitimização? Qual é a escolha que você não está fazendo? E que pessoa você está culpando por essa não escolha? Escreve isso. Nomeia. Isso porque quando você nomeia o medo, quando você admite publicamente que está evitando responsabilidade, quando você reconhece honestamente que está entregando fios voluntariamente, você dá o primeiro passo para assumir a autoria. E só quando você assume a autoria é que você pode finalmente ter poder real. Não poder ilusório de fantasiar o que você faria se não fosse pelos manipuladores, mas poder genuíno de fazer escolhas conscientes, aceitar consequências, aprender de falhas e dirigir sua vida baseado em seus próprios valores e objetivos. E lembra sempre, o verdadeiro poder está na recusa de ser controlado. Não na capacidade de controlar outros, mas na força interna de segurar seus próprios fios, na coragem psicológica de assumir responsabilidade total, na honestidade brutal de reconhecer que você sempre teve escolhas, mesmo quando fingiu que não tinha. E quando você finalmente faz isso, quando você realmente assume a autoria, ao invés de performar vitimização, você se torna genuinamente livre. E liberdade genuína é pré-requisito para poder genuíno. Então faça a escolha, continue sendo marionete confortável, culpando titeriteiros imaginários, ou corte os fios, assuma autoria e finalmente viva como protagonista da sua própria história. Porque no final, ninguém pode te dar poder, você só pode assumir poder parando de entregá-lo voluntariamente. E essa escolha de assumir autoria total com todo o desconforto que isso traz, é a única escolha que realmente determina se você vai ter vida de poder real ou vida de vitimização performática. Escolhe coragem. Escolhe responsabilidade. Escolhe autoria. E quando você finalmente segura seus próprios fios, ao invés de entregá-los, você descobre que você sempre foi capaz de dirigir sua própria vida. Você estava apenas escolhendo não fazer isso porque era mais confortável culpar outros. E agora você sabe, e não pode mais se esconder atrás de ignorância. Agora você só tem escolha: autor ou marionete. E essa escolha define tudo.